Oi, gente, bom dia. Bora para nossa conversa de todas as manhãs. E hoje vamos falar de auto-perdão, se perdoar, porque seguir em frente é preciso. Gente, eu vou começar falando de mim hoje. Vocês sabiam que eu já fui, né? Hoje eu tenho certeza que eu não sou mais. Que eu já fui uma pessoa que me cobrou muito, que já se cobrou demais, assim, por não se perdoar. Eu sempre ficava lembrando do meu passado como se eu tivesse que ter feito melhor. Então eu me criticava demais. Eu ficava cobrando de mim comportamentos, tipo assim, os mais perfeitos possíveis. Então, tipo, eu tenho minha filha. Eu ficava assim, ai, se quando minha filha era criança, se eu tivesse feito isso. Ou antes, quando eu era criança, se eu tivesse feito isso. Ou se eu tivesse feito daquela forma. Gente, e esse pensamento, ele vinha e ele ficava torturando a minha cabeça. Eu ficava me sentindo uma pessoa péssima, porque eu sempre ficava me criticando todas as vezes que eu pensava no que eu tinha feito. Eu sempre achava que tinha uma forma melhor de fazer as coisas assim, as vivências que eu tinha vivido. Sempre eu acreditava que eu deveria ter feito de outra forma, ter feito de uma forma melhor. E isso é quando a gente não se perdoa, é quando a gente se torna muito rígida com a gente mesma. Esse comportamento, né, de ficar se criticando, é um comportamento autossabotador. Porque é como se você não conseguisse dar mérito às coisas que você faz. E, gente, é claro que todas as vezes que a gente pensa no nosso passado, a gente vai. Tipo assim, hoje, quando eu penso no meu passado, claro que hoje eu vou ter mais recurso do que naquela época, porque eu já vivi aquela situação, né? Eu errei, né, na situação. E hoje eu já aprendi como lidar com aquela situação. E a gente fica criticando o nosso passado, que a gente errou pela primeira vez, por exemplo, como se a gente tivesse a vivência de hoje, né? Então, quando eu falo assim de passado, só pra vocês terem uma noção. Se a gente começar a criticar o meu passado, né? O que eu não deveria ter feito algo no ano passado que eu fiz. Eu não deveria ter feito, por exemplo, no passado eu fiz uma sociedade com uma pessoa que deu errado. Aí se eu ficar me criticando, não deveria ter feito, não deveria. Mas como é que eu saberia que ia dar certo, como que não iria dar certo? Se a gente começa a entrar nessa linha do passado, como que a gente poderia fazer, qual a melhor forma de fazer, daqui a pouco a gente vai estar pensando assim, quando eu era nenenzinha, eu não deveria ter feito xixi na cama, por exemplo, porque é errado. Porque a gente começa a entrar num ciclo, sabe? De se criticando, sem ter esse controle emocional, como se tudo que a gente fizesse realmente fosse errado. E é errado, gente, porque naquela época a gente não tinha recurso pra fazer. A gente fez com o recurso que a gente tinha. E quando acontece esse é quando você é rígido com você e você não perdoa aquilo que você fez. E quando a gente não perdoa, a gente ter perdoado alguém. É tipo, a minha amiga me fez alguma coisa ruim, o meu marido me fez alguma coisa ruim, e o ano passado, por exemplo, e aí eu deveria ter largado dele, deveria ter terminado, mas eu não terminei, né? Eu não terminei meu casamento, eu continuei. E aí hoje, passou os anos, eu fico lembrando daquilo e eu fico pensando assim, eu deveria ter largado dele naquela época, porque senão não estaria passando por isso. Gente, isso não resolve, não adianta nada a gente ficar pensando no que deveria ter feito com a outra pessoa, porque não fez, já perdoou, já seguiu em frente. O problema é que a gente tem dificuldade de perdoar, gente, como se a gente tivesse tomado a decisão errada, tivesse feito algo errado. E as decisões que a gente toma no momento, elas são baseadas naquele momento. Depois que passou o momento, a gente passou, já perdoou, já foi, já seguiu em frente e a gente fica se torturando. É como se o que aconteceu naquele momento não foi suficiente para fazer você sofrer, né? E você continua levando esse sofrimento para frente.
E a gente precisa seguir em frente, a gente precisa aprender a se perdoar, a gente precisa aprender a ser menos rígido com a gente. Nós somos muito rígidos com a gente e essa rigidez, ela vem de uma ansiedade de querer fazer tudo perfeito. É como se quando eu perdoei lá atrás, ou quando eu fiz algo errado lá atrás, eu não deveria ter feito, tinha uma forma melhor de se fazer. E não tem uma forma melhor de fazer as coisas. A vida da gente, ela segue um curso. Então, quando vocês pensarem sobre algo que já aconteceu lá atrás e vocês se criticam agora, vocês têm que pensar assim, ó, naquela época eu fiz o meu melhor, naquela época era o melhor a se fazer. Pode ser que se tivesse acontecendo hoje, eu teria tomado uma outra atitude, mas hoje a gente toma outra atitude, gente, porque a gente evoluiu, entendeu? Então, esse auto-perdão, ele deve acontecer todas as vezes quando a gente lembrar de algo que a gente viveu lá atrás, a gente conseguir elaborar hoje de uma forma genuína, entendeu? De uma forma real. Então lá atrás eu tomei uma atitude com o recurso que eu tinha na época. Hoje eu tomaria outra atitude porque eu já vivi, eu já amadureci a ideia, então hoje eu tomaria uma outra atitude. E isso é aprendizado. O nosso aprendizado, ele não pode servir para ficar criticando o nosso passado. Muito pelo contrário, o nosso aprendizado, ele serve para a gente tomar decisões melhores no futuro e não ficar criticando o nosso passado. Gente, o passado passou, ficou para trás, ele serviu para embasar o nosso presente, para a gente ter um futuro melhor e não para ficar se criticando sobre aquilo que já aconteceu, certo? Vamos aprender a nos perdoar, vamos aprender a seguir em frente e deixar essas mágoas para trás, porque isso faz muito mal pra gente.